No simulador, nós vamos provar essa propriedade aqui. Ó. No primeiro experimento, era apenas uma corda. No segundo experimento aqui, ó, eu vou identificar refração e reflexão de ondas transversais produzidas em uma corda em que a fronteira é uma outra corda, aqui em azul, com densidade diferente. Então, de uma corda fina para uma corda grossa, olha o que acontece. Ó. O pulso incidente encontra na barreira uma corda grossa. O que ocorrerá? Refração com diminuição da amplitude da onda sem inversão de fase na corda grossa, só que na corda fina ocorre inversão de fase. Então, ao produzir um pulso de onda em uma corda fina, de menor densidade, e esse pulso incidente encontra uma corda grossa, de maior densidade, ocorre refração com diminuição da amplitude na corda azul e reflexão da onda sem mudança do comprimento da amplitude, mas com inversão de fase. Então, o pulso refletido apresenta-se em oposição de fase após atingir a corda mais densa. Vamos provar isso no simulador. Está aqui. Animação 8. Pulso propagando-se da corda mais fina para a corda mais grossa, reflexão e refração. Ah lá. Na corda mais grossa, diminui a amplitude. Na corda mais fina, inverte a amplitude. Então, da corda fina para corda grossa, refração com diminuição da amplitude e reflexão com inversão da amplitude. Refração sem inversão da amplitude e reflexão com inversão da amplitude. Então, ao produzir um pulso numa corda mais fina, e esse pulso encontra uma corda mais grossa, lá, ocorre refração com diminuição da amplitude e uma reflexão com inversão de fase. É como se a corda mais densa funcionasse como ponto fixo. Só lembrar disso. Agora, segundo caso, produzimos um pulso em uma corda mais grossa e ele encontra agora na fronteira uma corda mais fina de menor densidade. O que ocorrerá? Refração sem inversão de fase, ou seja, na refração, sempre o pulso refratado tem a mesma fase, mesmo sinal da amplitude do pulso incidente. Agora, se a corda for fina, o pulso refletido não inverte a fase. Então, o sinal da amplitude não ocorre inversão de fase. Então, duas cordas em que o pulso incidente propaga-se inicialmente na corda mais grossa, ao encontrar uma corda de menor densidade, o pulso refratado não será invertido e o pulso refletido também não ocorre inversão de fase. Ou seja, o pulso refletido na corda volta com a mesma amplitude. Então, o pulso refletido não sofrerá inversão de fase se a onda incidente encontrar na fronteira uma corda de menor densidade. Vamos no simulador provar essa propriedade. Ah lá. Então, pulso incidente propaga-se de uma corda mais grossa para uma corda mais fina, o pulso refratado não inverte a amplitude. Ou seja, na refração de ondas, o pulso refratado sempre estará em fase com o pulso incidente. Mas como ele está propagando-se da corda mais grossa para a corda mais fina, na reflexão aqui, na onda refletida, ela não vai inverter a amplitude. Ó.
Tá aqui as propriedades, ó. Quando o pulso se propaga de uma corda menos densa para uma corda mais densa, mais grossa, temos inversão de fase e na refração, diminuição da velocidade e comprimento de onda. Quando o pulso se propaga de uma corda mais densa, mais grossa, para uma corda menos densa, mais fina, ocorre manutenção da fase, ela, ó, amplitude positiva positiva, e aumento da velocidade de propagação da onda. Ó. Então, a onda aqui propaga mais rápido, porque nós vimos que no meio menos denso, a onda se propaga mais rápido. Então, no meio menos denso, maior velocidade, maior comprimento de onda. No meio mais denso, menor velocidade, menor comprimento de onda. E menor amplitude também. Né? Primeira questão, quando um feixe de luz sofre uma mudança de meio, passando do ar para a água, a grandeza que se mantém sempre constante, acabamos de ver, né, pessoal? Um feixe de luz, quando muda o meio, aqui, quando muda o meio, a única grandeza que se mantém constante é a frequência. O que acontece com a velocidade? Ó? A velocidade diminui, ó, de 1c foi para 0,67, o comprimento de onda diminui e o ângulo de refração é menor que o ângulo de incidência. Então, quando a onda passa de um meio para o outro, a velocidade varia, o comprimento de onda varia, mas a frequência permanece constante. A grandeza que se mantém constante na refração é a frequência. E o fenômeno é chamado de quê? Refração, porque ocorreu mudança de meio. Então, questão número 1, resposta, letra C. Questão número 2. Avaliar cada alternativa e classificá-la como verdadeira ou falsa quanto ao fenômeno de refração, reflexão. Letra A. A reflexão de ondas em cordas é caracterizada por inversão de fase do pulso refletido, pessoal? Não, depende, né, da densidade das cordas. Então, a reflexão de ondas em cordas se caracteriza ou é caracterizada por inversão de fase de pulso refletido? Falso. Quando é que ocorre inversão de fase em pulso refletido? Então, por exemplo, acabamos de ver, quando o pulso se propaga da corda grossa para a corda fina, o pulso refletido não inverte a fase. Ó. Né? Só ocorre inversão de fase quando é da fina para a grossa. Né? Então, quando propaga-se da corda grossa para a corda fina, o pulso refletido não será invertido em relação ao pulso refratado. Estarão em concordância de fase. Terão a mesma fase. Então, o pulso refletido estará em fase com o pulso incidente. Não ocorre inversão de fase quando é da grossa para fina. Só ocorre inversão de fase quando é da fina para grossa. Então, aquele item, falso. Item A, falso. Item B. Na reflexão, assim como na refração, a frequência da onda refletida será alterada, pessoal? Não. Acabamos de ver, ó, que na refração a luz é vermelha, continua vermelha. Né? E na reflexão, olha lá, ó, como retorna ao mesmo meio, a velocidade é a mesma e o comprimento de onda é o mesmo e a frequência é a mesma. Então, na reflexão, o comprimento de onda. Então, na reflexão, a velocidade é constante, a velocidade de propagação da onda, o comprimento de onda e a frequência. Agora, na refração, muda a velocidade, o comprimento de onda, mas mantém a frequência constante. Então, o item falso, porque ele falou que a frequência é alterada. Não, a frequência é constante na refração e na reflexão. Agora, na refração, muda o comprimento de onda e a velocidade de propagação. Então, item D, falso. Item C. Todos os tipos de onda podem sofrer refração, mas apenas as transversais contornam o obstáculo?
Não, né, gente? Nós vimos no curso de difração, contornar obstáculo é sofrer difração. E nós vimos que onda sonora que é longitudinal sofre difração. E onda eletromagnética transversal também sofre difração. Então, difração, que é a propriedade da onda contornar obstáculo, não ocorre só com transversal, ocorre também com onda longitudinal. Na refração, as ondas eletromagnéticas que atravessam um meio com menor índice de refração para um meio com maior índice de refração, muda a frequência, gente? Nossa, né? Quando a luz propaga-se do ar para o vidro, comprimento de onda diminui, a velocidade diminui, mas a frequência se mantém constante. Então, o item D também é falso. Isso aqui é por qualquer onda, hein, gente? Seja mecânica ou eletromagnética. O último item, na reflexão, a velocidade de propagação da onda e o comprimento de onda se alteram, pessoal? Não, na reflexão, olha lá, ó. Comprimento de onda é constante, velocidade é constante e a frequência é constante. Então, na reflexão de onda, como não muda o meio, a velocidade permanece constante, o comprimento de onda, ó, permanece constante e a frequência também é constante. Lembrando que na reflexão, a onda incidente reflete retornando ao meio de origem, mantendo constante o comprimento de onda, a velocidade e a frequência.